Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Bom, eu ando um pouco sumido aí, né? Não tenho feito alguns vídeos. Tô tentando produzir conteúdos novos. Já fiz outros vídeos a respeito disso. Eu dei uma enjoada um pouco dessa questão de emulação, né? Eu acho que eu cheguei num nível onde eu, graças a Deus, né? Claro, consegui jogar, testar tudo aquilo que eu tinha vontade de jogar quando era garoto. Mas hoje eu confesso que os jogos mais atuais, principalmente os jogos mobile, né, os jogos de celular em específico, têm me conquistado mais, mas principalmente os jogos da nova geração. Tenho nostalgia, amo de paixão, enfim, tenho toda aquela questão assim saudosista com relação ao passado, sou isso, nunca vai mudar. Sonic, Mario, respeito e gosto desses jogos, mas é inegável e inerente que os jogos atuais são bons, são maravilhosos, tem gráficos muito bonitos, muito realistas, que faz realmente a gente ficar imerso ali, a gente embarcar numa experiência que até então para muitos de nós é desconhecida. Falo isso porque hoje, se Deus quiser, né, se tudo correr bem, esse ano eu completo 39 anos e eu vejo muitas pessoas da minha geração que já são pais, alguns já são até avós, né, pessoa que já tem um pouco mais de 40 e pouco nessa faixa, que não conhece esse universo, que fica às vezes num saudosismo ou preso nesses jogos do passado, principalmente com relação a esse boom de portátil e de jogo antigo que começou a voltar agora, e às vezes ficam um pouco receosos, ficam com medo de embarcar nessa nova geração, principalmente dos jogos mobile e nos jogos de PC. Então por que eu tô fazendo esse vídeo e essa introdução? Justamente para tentar explicar qual é a didática do vídeo. É lógico que se você é um jovem aí, sei lá, dos seus 15, 20 e poucos anos, você não, talvez esse vídeo nem seja para você não vai entender muito a didática e a dinâmica daquilo que eu vou comentar aqui, porque é justamente esse o foco, né? Uma galera que está totalmente por fora, uma galera que está totalmente alheia a essas tecnologias e a essas novidades e acham que, de repente, para poder jogar um jogo mais legalzinho no PC, precisa ter aí um PC gamer top e tudo mais. É óbvio, é evidente que o que a gente vai ver aqui são configurações mais simples, são coisas mais básicas. Lógico que um PC desse, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, na faixa de R$ 1.230, é um PC bem básico, mas eu vou comentar mais sobre isso um pouco mais para frente, mas é só para dar um norte, só para dar uma noção de justamente essa percepção que eu tinha, de que para ter um PC gamer você tinha que investir aí rios de dinheiro. Isso é uma verdade? Dependendo daquilo que você se propõe. Eu sempre comento isso com relação aos portáteis, eu sempre falo, muitas pessoas me perguntam qual portátil que você indica. Depende, né? Eu sou do ramo de tecnologia, sou do ramo de informática, trabalho com isso há mais de 15 anos, mas nunca gostei de jogar em PC por essa questão, porque os PCs evoluem muito rápido, a placa de vídeo eu não sei hoje em dia qual a mais atual, eu perdi o foco total, porque cada dia vai surgindo uma placa de vídeo nova e você parece estar sempre defasado. Então eu abandonei totalmente a ideia de jogar em PC, embora eu gostasse muito. Na época do Windows XP, aquela época lá, eu jogava muito em PC. Mas as coisas evoluíram de uma forma econômica muito alta, ficou muito fora do meu patamar, e também da questão da atualização, que está muito rápida, eu não consegui acompanhar. Soma-se isso tudo a questão atual hoje minha de querer conhecer coisas novas, né? De querer experimentar coisas novas sem gastar muito. Então eu comecei a fazer um levantamento aqui, comecei a fuçar e vi que algumas coisas, justamente isso que eu estava falando, algumas coisas fogem um pouco do nosso conhecimento, né? Então eu achava isso, que para ter um PC gamer você tinha que investir aí no mínimo R$ 5.000. Então voltando àquela questão, quando alguém me pergunta qual que eu recomendo, eu sempre procuro entender por que eu contei essa história da informática. Porque eu sempre, quando eu ia montar, na época que eu trabalhava com isso, a pessoa me perguntava assim, qual a configuração ideal para mim, o que você me recomenda? Eu tentava entender a necessidade da pessoa. Então eu perguntava, o que você faz? Eu acesso o banco, internet, estudo, leio alguma coisa. Bom, então o computador intermediário vai te atender. Se tivesse um filho, alguém que gostava mais de jogar, naquela época era mais fácil para mim, eu conhecia algumas placas e tal, montava uma configuração interessante e a pessoa ficava satisfeita. Hoje em dia, como eu falei, né, eu perdi um pouco esse feeling, então eu comecei a fuçar um pouco, tentar entender. E o interessante é que os testes que eu ia fazer aqui no canal, e eu vou fazer com relação ao Windows 11, eu quero usar o meu PC aqui de cobaia para isso. Antes de eu mexer aqui, de fazer as configurações para migrar para o Windows 11 e testar, eu resolvi conhecer um pouco da loja de aplicativos da Microsoft, né? A Microsoft
Store. Eu já conhecia, obviamente, como eu falei, eu trabalho com isso, lá na empresa eles usam para os usuários lá baixarem algumas coisas para agilizar, mas eu nunca tinha me atentado a essa parte em específico aqui dos jogos. Foi aí então que eu, fuçando aqui, eu descobri a loja de aplicativos da Microsoft, né, a Microsoft Store, vamos dizer assim, cada um chama de um jeito, a loja de aplicativos, a Microsoft Store, que vem embarcada já no Windows 10. Como eu falei, eu trabalho com isso, eu já conhecia. Lá no meu trabalho, a empresa usa para alguns usuários poderem baixar algumas coisas para agilizar e tal, tudo mais. Já conhecia também essa parte de jogos, só que eu imaginava que era só jogos pagos, né? Jogos que tinham ali aquela, vamos dizer assim, aquela ligação com o Xbox, e você tinha que ter uma configuração boa, parruda e tal. Então eu nunca nem entrei nesse universo justamente por esse preconceito. Não seria isso um preconceito, né? Não preconceito no sentido de ser segregador, divisor, nada disso, mas preconceito no sentido de ter realmente um preconceito, achar que aquilo era uma verdade que obviamente não era, né? Então eu imaginava isso, falava, jogos tem que ser PC top e tal. Fuçando aqui, eu descobri que não, que existem jogos aqui, obviamente que o foco deles são jogos pagos, né? Jogos que tem aí franquias conhecidas e tudo mais, franquias grandes e obviamente que requerem aí uma configuração um pouco mais parruda, que tem essa ligação aí com o Xbox. Só que descendo aqui, quando a gente vai aqui para baixo, tem os populares pagos, né, que são os mais baixados, os mais usados aí, e tem os gratuitos em destaque, né? Aí eu vim aqui, ó, ver tudo. E eu descobri que existe um mundo gigante aqui, como eu falei, para muitos jovens, aí até para galera um pouco mais antenada, mais apaixonada por PC, vai falar, nossa, que descoberta. Para mim foi, é por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, porque de repente vai ser para outras pessoas também essa descoberta, não só de que tem uma quantidade enorme, uma gama gigantesca de jogos aqui gratuitos e bons, como também as configurações que eles requerem para poder jogar. Por isso que eu iniciei ali o vídeo com aquela tela lá do PC da Americanas, justamente por essa questão, porque um dos jogos aqui que me chamou muita atenção e que eu gosto demais é o Asphalt. E quando eu cliquei aqui eu falei, o Asphalt no mínimo você vai ter que ter aí, sei lá, um PC hiper mega top, e não, né? Você tem que ter ali um PC razoável, claro, mas quando você vai descendo, isso serve para todos os jogos. Gostei muito disso aqui. Primeiro você tem as avaliações das pessoas, dizendo o que acharam e tudo mais. Você tem praticamente não, você tem realmente todas as informações a respeito do jogo, tá? Novidade da versão, o que foi atualizado, é bem parecido ali com a Play Store, mas eu achei mais completo. Você tem a data, por exemplo, de lançamento, é um jogo antigo, eu sei disso, tá aqui, ó, um jogo de 2018 e tudo mais, tem os gêneros e tal, o tamanho aproximado de instalação, 3 GB e uns quebradinhos. Você pode comprar itens dentro do jogo, ó, de R$7 a 300 e pouco, enfim, você vai adquirindo coisas dentro do jogo lá, isso aí não é nenhuma novidade. Mas o que me chamou a atenção, assim, o que vamos dizer assim, me despertou maiores interesses é aqui, ó, quando vem aqui, ó, requisitos do sistema. Quando eu cliquei aqui, apareceu, este produto pode funcionar em seu dispositivo. Os itens com uma marca de seleção atendem aos requisitos do sistema do desenvolvedor. Aqui eu estou usando, gente, um notebook básico que a empresa me emprestou, básico entre aspas, né, que eu consegui melhorar ele. Ele roda um Core i5, ele tem uma placa de vídeo integrada, que é aquela placa de vídeo da Intel 4400, 4200, alguma coisa assim, e 8 GB de memória RAM, tá? E essa memória eu que coloquei, porque ele veio com um pente de 4 GB, eu coloquei mais um, paguei eu acho que R$80, algo assim, e coloquei um SSD, ele vinha com um HD, então ficou interessante. Óbvio que eu uso aqui para fazer alguns testes no canal e tal, quando eu tô de folga, mas o foco é para mim trabalhar, mas eu sempre vi ele como um notebook razoável, não é tão básico, né? Não é tão simples, mas também não é nada mega potente. Eu falei, não deve rodar no meu notebook. Não, cara, roda. E quando eu cliquei aqui nas especificações, mostra aqui, ó, disponível em Xbox, né, claro, no console e no PC. Aí as versões aqui, o Windows 10, o meu atende, arquitetura 64, o meu atende, versão 10 no mínimo aqui do DirectX, isso não é nenhum problema. 4 GB de memória RAM, eu achei até pouco, né, Core i3 3.3, aí a placa gráfica aqui também. Foi nessa questão que eu fui lá dar uma pesquisada e vi que um computador, vamos dizer assim, se você não curte notebook e tal, se você quer realmente jogar PC, gosta ali da experiência de teclado, mouse, aquela coisa toda, você consegue sim montar uma configuração interessante para jogos básicos, né? Às vezes muitos pais talvez nem sejam o seu foco ou o meu foco, como de fato não é muito, mas muitos de nós que já somos pais e as crianças às vezes querem iniciar, querem começar, né? Às vezes
nesse universo de gamer, nesse universo de PC e tudo mais, e a gente às vezes fica naquela, pô, não tenho grana, é caro um PC gamer. Cara, não é tão caro. Lógico que é aquilo que eu estou falando, se você vai montar um PC para rodar Call of Duty, para rodar CSGO, para rodar jogos mais pesados, você é óbvio que você vai investir, vai ter que investir um dinheiro. A brincadeira começa ali em 4 mil para cima, né? Eu tô falando para jogar jogos básicos, para começar a se inteirar, a voltar para esse cenário e se atualizando. A gente viu ali, por exemplo, o jogo é de 2018, né? O Asphalt 9, mas continua sendo um jogo atual, bonito, com gráficos maravilhosos, né? Para quem gosta dessa experiência de jogar no mobile, vai se sentir muito confortável. Eu testei aqui, joguei um pouquinho, vou fazer um outro vídeo mostrando talvez uma seleção de 10 jogos ou 20 jogos gratuitos que você pode baixar para computador mais leve, mais razoável, e você vai estar dentro desse paradigma aí, desse panorama que a galera hoje em dia tá usando. Por exemplo, esse Destiny, não sei como é que se pronuncia, esse aqui já não atendeu os meus requisitos. Quando eu cliquei nele aqui, a minha placa de vídeo, eu acho, não suporta ele, né? Aí, lógico, mas é isso que eu achei interessante, né? Não há aquela, vamos dizer assim, um sentido de mascarar as coisas. Eles informam tudo aqui, que é para você não ter surpresa, né? Então aqui, por exemplo, ó, seu computador não atende a memória de vídeo mínima necessária. Então ele pede aqui um processador, o meu atende, mas a minha placa de vídeo já teria que ser uma GeForce 620 e tal, tudo mais, ou GTX 1050 com 2 GB de RAM e tal. Ele informa aqui tudo o que precisa. Mas tudo bem, né? Não é por isso que eu vou ficar triste. Existem muitos jogos aqui que atendem aos requisitos básicos para conseguir jogar, ó, o Instantiware, Ultimate Warfare. Eu já tinha ouvido falar desse jogo. De novo, frisando, não são jogos atuais. A boa parte desses jogos que a gente vai ver que roda nesses PCs que eu comentei aqui, PCs mais simples, mais baratos, são jogos antigos, né? Esse aqui, por exemplo, é de 2017, mas é um jogo muito bacana, muito atual e com gráficos maravilhosos. Isso é para trazer as pessoas para o cenário atual. Eu acho que isso funciona porque muita gente fala assim, nossa, como que eles mantêm ainda um jogo antigo, aí o jogo que já tá indo para quase 10 anos, aqui ó, data de lançamento, 2017. Porque, primeiro, são jogos bons, né? São franquias maravilhosas, muita gente ainda tem nostalgia com esse jogo, não só esse aqui, mas de outras franquias, jogos de carro, como a gente viu lá o Asphalt, tem outros jogos, o Juiced, por aí vai, como outras franquias, porque isso serve de chamariz, é aquilo que eu tô falando. Por que o mercado de mobile começou a crescer e de dispositivos portáteis em geral? Por causa disso, começou a trazer a nostalgia, as pessoas foram se interessando, e você vê um colega jogando, um colega de trabalho, alguém no ônibus, aí você, caramba, esse jogo voltou, aí você compra um também. Foi o fenômeno que aconteceu comigo e que aconteceu com várias outras pessoas, vários outros amigos, justamente esse fenômeno. Eu tinha uma aversão, eu tinha um preconceito, não gostava, não curtia jogar em telefone. O máximo que eu fazia era botar um controle e tal. A experiência de jogar no mobile, jogos propriamente desenhados como Call of Duty e o Modern Strike, que é os que eu tô jogando no momento, não gostava, achava a ideia de jogar no touch abjeta. E hoje em dia eu não me vejo jogando outra coisa. Eu não consigo, na verdade, sair disso, estou completamente viciado. E eu creio que isso vai acontecer também com o PC. Como vocês viram ali, eu já instalei o Modern Combat Versus, estou jogando bastante. Vou depois trazer aí um pouquinho do jogo pra gente ver no finalzinho agora. Tô curtindo muito, não pesou muito no meu PC aqui, no meu notebook. E é isso, então assim, eu acho que isso serve pra trazer as pessoas. Daqui eu vou começar a me interessar mais, eu vou querer talvez migrar um pouco, falar, pô, será que tal jogo roda, né? Enfim, eu tô jogando aqui Modern Combat, aí será que esse Destiny é bom? Pô, o meu não roda, não tem, eu vou comprar uma placa melhor. E nisso vai. Quando você vê, você tá aí investindo num PC gamer e isso não tem problema nenhum. Mas a resposta é, vale a pena investir? Cara, vale demais. Novamente, dentro daquilo a que se propõe. Você vai ter uma gama imensa de jogos aqui. É muito jogo de todos os tipos. Você tem jogo mais infantil, jogos mais infantis, jogos de tiro, jogos de futebol, jogos de carro, jogos atuais, jogos antigos. É muita coisa. A Switch, a biblioteca realmente é enorme. E lembrando também que você com um PC ou um notebook que atenda a essas configurações mínimas aqui de Core i3 e tudo mais, igual a gente viu ali, vai te atender durante um bom tempo ainda para jogar até jogos feitos realmente para PC e emuladores, né? Você pode instalar ali muitos emuladores, a gente sabe
que emuladores para Windows rodam muito melhor do que qualquer outro sistema operacional de mesa, né? O Linux desktop tem alguns emuladores, tem bastante coisa já, RetroArch e tudo mais, mas ainda não conseguiu atingir o nível de maturidade que o Windows adquiriu nesses últimos anos, né? São muitos anos aí as pessoas programando emuladores, desenvolvendo para Windows, e isso realmente trouxe um know-how aí para o sistema maravilhoso, tá? Coisa que a gente não vê no Linux. O fato que realmente faz toda a diferença a questão do SSD, seja para notebook, seja para PC mesmo, para desktop de mesa. Se você tiver a possibilidade de adquirir um SSD, isso faz toda a diferença, não só para carregar o sistema, como para você jogar mesmo, né? Traz uma velocidade aí absurda na leitura e na gravação de jogos. E aqui tá por volta de 1.400. Isso aqui novamente, né? Não vou deixar link, não tenho nada com Americanas, é só um exemplo de preço, porque tá muito próximo dessa faixa aí, tá? Varia entre 1.200 e 1.500 reais uma configuração básica hoje de um PC para você jogar todos os emuladores que existem. Você vai conseguir rodar com folga emulador de Play 2, emulador de Wii, aquele Dolphin e tudo mais, tá? Vai conseguir rodar bem. E também a questão, talvez você não consiga rodar Nintendo Switch, alguma coisa mais atual, Play 3 e tal. Mas o Dolphin e o Play 2 e os para baixo que vieram antes deles, vai rodar com o pé nas costas tranquilamente, tá? Mas essa questão aqui do SSD faz toda a diferença. Então, além disso, você ainda vai poder jogar esses joguinhos que a gente viu, né? Que a gente comentou ali do Windows Store e tal. Isso se você quiser, tá? Mas tem outras plataformas também. Você pode baixar o jogo diretamente, você pode assinar Steam, enfim, tem outras plataformas. Aqui foi só um exemplo que eu dei. E essa questão de preço também é só um exemplo. Você pode montar esse PC, ele vai sair muito mais barato do que isso. Esse aqui são PCs, né, desktops já montados, então geralmente tem um custo mais elevado, porque a pessoa montou tudo mais, e a gente não sabe a questão de aquisição de peças. Mas se você montar isso, aqui por exemplo no Rio de Janeiro existe um site chamado Boa Dica, vou até ver se eu carrego aqui para vocês, é esse site aqui, ó. Quem é carioca aí, quem gosta de jogos, de games, de tecnologia em geral, com certeza conhece esse site. É um site muito antigo e que nunca mudou esse layout que vocês estão vendo. Pelo menos eu não me lembro. Tem uns 15 ou 20 anos que eu uso o Boa Dica e ele sempre teve essa cara assim de simples, né? O foco dele é ser isso, é ser simples e rápido. Você clica ali no que você quer, por exemplo, placa-mãe. Vamos clicar aqui. Eu não sei se ele atende a todo o Brasil, nunca parei para ver isso, mas eu acho que ele é só daqui do Rio de Janeiro. Você pesquisa a placa-mãe que você quer, e ele vai te dizer os vendedores que tem. Geralmente é aqui próximo do Largo da Carioca, que tem um shopping ali de informática muito famoso, mas tem outros locais também, tem Nova Iguaçu, outras cidades aqui do Rio de Janeiro, e você vê aqui os preços do lado, né? É uma concorrência bem forte, né? Os caras botam o preço, às vezes tá 250, aqui tá 248, eles vão concorrendo entre eles aqui, e a proposta é essa, tá? Tem para tudo aqui, inclusive para celular também, tem serviços de informática, pessoas que consertam PC, telefone celular, tem tudo. Então você já vai lá, quando chegar na loja você tem que dizer, ó, vim no Boa Dica o valor tal, e eles praticam, e muitas das vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes o preço realmente da loja estava bem salgado. Um exemplo, eu vi aqui no Boa Dica uma placa, sei lá, de vídeo por R$1.000 no Boa Dica. Chegava lá na loja, a mesma placa tava com aquele precinho lá marcando, tipo assim, 1.200, 1.100, tá? Lá na vitrine, né? Então realmente faz toda a diferença você pesquisar, montar. Tem gente que monta por aqui uma configuração de PC, seja gamer ou não, e vai depois lá buscando as peças, vai comprando. Tudo isso, óbvio, requer paciência, tempo, porque você vai ter que ir de loja em loja. Às vezes numa a placa-mãe tá mais em conta, mas a memória na outra tá mais em conta. Então você tem que fazer esse jogo aí andando. Talvez você não consiga comprar tudo no mesmo dia, às vezes eles não tem mais, mas vale muito a pena esse estilo de compra, né? Sai muito mais barato. Se a gente viu aqui um PC gamer desse aqui básico, tá na casa aqui de 1.400 com o SSD, com uma memória aqui, uma placa de vídeo bacana e tal, de 1.436, se você fosse montar nesse esquema aqui que eu mostrei do Boa Dica, ia sair em torno ali de R$1.100, talvez até R$1.000, se você andasse bastante, pesquisasse, fizesse todo esse trabalho, você conseguiria ali R$1.050, ia ser um desconto muito interessante, muito bacana. Mas lógico, como eu estou falando, isso vai muito do perfil da pessoa. Tem gente que não quer andar, ficar pesquisando, isso requer tempo, é calor, é fila, é um monte de coisa. Então às vezes a pessoa não quer isso, não quer se aborrecer, vai lá, paga os 1.400 e pouco aqui. Novamente é só um exemplo, tem milhares de outras lojas, tem Kabum, tem Ponto Frio, tem muitas outras lojas que tem já computadores montados e que vai te atender para
para esse tipo de cenário que a gente viu aqui hoje em dia, tá? Jogos básicos, jogos um pouco mais antigos, mas que vai te atender perfeitamente bem para você se divertir e que, na minha opinião, eu sei que foge aí do orçamento de muitas pessoas mais humildes, mas na minha opinião, no cenário de tecnologia atual, não tá tão caro, tá? R$ 1.400 é um valor de um celular aí intermediário, dá para você parcelar, tem loja aí que parcela em 10, 12 vezes sem juros. Então às vezes você tem um filho, um neto, quer presentear alguém, acha que de repente gastaria uma fortuna, e se você se apertar um pouco mais dá para comprar um computadorzinho básico que vai te atender. Lógico, a gente está vendo aqui também só a CPU, né, tem a questão do monitor, esse aqui, tudo, os dois que a gente viu é só a CPU, você teria que comprar um monitor separado, mas hoje em dia um monitor bom, aí um monitor básico, tá na casa de uns 500 e pouco, R$ 600 já consegue comprar. Isso a gente também tá vendo o cenário de PCs novos, de coisas novas. Eu já sou da tendência mais do seminovo. Aqui no Boa Dica também é sempre coisas novas, tá? São lojas aqui do Rio de Janeiro que, enfim, atendem, são sempre lojistas, então são sempre peças e computadores novos. Mas você pode ver no ramo de seminovos, né? Um computador desse aqui, por exemplo, seminovo, deve estar batendo aí uns R$ 800, 900, né? Dependendo. Às vezes tem uma configuração até melhor, com 16 de RAM, um SSD maior de 256. Então aqui é só um cenário, é só um exemplo, um teste que a gente viu aqui para poder chegar nessa conclusão de que atende sim, um computador básico hoje em dia vai te atender sim para você se divertir. Lógico que não para os jogos mais modernos e mais pesados, isso é até óbvio, mas é sempre bom frisar, porque senão aparece alguém aqui, isso aí não roda tal jogo, isso aí não roda CSGO. Claro que não, né? Só um idiota que não vai saber disso. A gente está vendo aqui se vale a pena investir num computador básico, simples e barato em 2023, e a resposta, na minha humilde opinião, é vale muito, desde que você saiba o que você vai jogar, que você vai ficar, de certa forma, limitado a jogos com um pouco menos de performance, tá bom? Antes de encerrar, como eu tinha falado, né, eu prometi aqui pra vocês, vou carregar aqui o Modern Combat Versus, aí tá o Gameloft 20 anos, essa é a tela inicial do jogo, como eu falei pra vocês, né, comentei sobre a configuração aqui do meu notebook, é um Core i5 com 8 de RAM e um SSD de 120 GB, 200, agora eu não me lembro, mas é uma configuração razoável, muito parecida com essa que a gente viu aí agora há pouco, tirando o processador que é um pouquinho mais atual, mas nada também de última geração, longe disso. Eu tô rodando aqui o OBS, gravando aqui o vídeo com vocês, tenho várias abas abertas aqui do Chrome, como é de praxe, várias coisas abertas. Tenho mais o que? Tem o Filmora, que é o que eu vou editar daqui a pouco, editar os vídeos. E o jogo tá aí, tá carregando, tá leve, tá fluido. Claro que se eu fechar algumas outras coisas aqui vai ficar ainda melhor na questão de performance, né? Tem muita coisa aberta aqui, como eu falei para vocês, mas o jogo tá com gráficos bons. Não tô sentindo ele pesado, nada disso. Deixa eu ver até o áudio aqui. Tô com várias outras coisas aqui abertas, porque se vocês virem aqui a minha área de trabalho, tá uma bagunça, assim, a minha área de notificação. Tem o WhatsApp, Telegram, Instagram, um monte de aplicações em aberto, e o jogo carregou, não tá muito fluido por causa disso que eu tô falando pra vocês. A memória, ela tá bem, vamos dizer assim, bem congestionada. Mas tá rodando fluido aqui, tá de boaça, eu nem lembro qual o comando aqui que faz pra andar com o boneco. Deixa eu ver se é o X. Tenho só 8 GB de RAM, e o jogo carregou maravilhosamente bem. Lógico que vou sempre frisar isso, gráficos básicos, não tem nada ainda, mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho só para vocês virem aqui. Ó, esse aqui é o Modern Combat Versus, para quem não conhece, é um jogo de tiro, ó. Eu abaixei um pouco o volume, não sei nem se vocês vão estar ouvindo de boa, para não atrapalhar aqui que eu tô com fone. Tá dando uns lagzinhos, porque a memória tá bem congestionada, mas eu fiz questão de deixar assim, que é para mostrar o jogo fluindo bem, cara. Tem uma experiência de PC. Aquilo que eu tô falando para vocês, sem gastar muito. Dá pra se divertir muito, cara. Eu até um... Olha lá, eu sou noob total no PC, olha isso, cara. Noob em jogo geral, né? Muita gente fica me zoando, isso mesmo. Eu gosto de jogar pra me divertir, pra brincar. Não faço disso aqui uma forma profissional, não. Mas, ó, pra mim, gráficos aceitáveis, dá pra se divertir muito, dá pra brincar bastante. Eu parei de falar aqui que eu quero ganhar, não quero perder não. Aí, ganhamos. Então é isso, então um joguinho leve, simples, bacana para você interagir, para você começar nesse cenário
né, para você ir se aproximando mais dos jogos mais atuais e tal. É aquilo que eu falei, é uma porta de entrada, é um trampolim para de repente você alcançar voos maiores. Fala, pô, gostei dessa experiência, para você já não começar com uma coisa cara e depois se decepcionar. Então vale muito a pena, eu gostei demais. Isso é só um dos diversos jogos que tem aqui para essa configuração básica que eu mostrei para vocês, tá? Acho uma configuração simples, mesmo o meu processador sendo um pouquinho melhor, um Core i5, se de repente botar lado a lado com um PC, talvez ele perca, porque tem a questão da minha placa de vídeo, que é mais simples ainda do que aquela que a gente viu, né? Como é uma placa de vídeo integrada de notebook, sofre aí com superaquecimento, tem todas essas questões aí e tal. Então tá no mesmo nível desses desktops que a gente viram aí na faixa de R$1.300, R$1.500 no máximo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Respondendo, resumo da Opera, vale a pena investir num desktop ou num notebook gamer barato de entrada? Vale super a pena. Conteúdo e diversão não vão faltar. Show? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui. Vou continuar jogando aqui. Quem quiser aí, ó, Modern Combat Versus, o meu nome ali que eu botei no jogo, eu já nem lembro, cara. Acho que é KVM, KMV. Bom, deixa eu jogar aqui, vamos se divertir também. Comprem um PC Gamer barato e me chamem aí, vamos jogar que a gente vai se divertir muito. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima.